clima da Terra tem variado desde a formação do nosso planeta, ou seja, há 4.500 milhões de anos. Variações que não são muito profundas, porque foi essa estabilidade climática que permitiu a evolução da vida, mas há variações climáticas naturais. Por exemplo, nos últimos 600 mil anos há uma alternância entre períodos glaciais mais frios, com temperatura média global mais fria, e períodos interglaciais com uma temperatura mais elevada. O último período glacial terminou há qualquer coisa como 15 mil anos, atualmente estamos num período glacial, e a diferença de temperatura entre as duas épocas foi da ordem de 5 graus centígrados. Para além destas alterações naturais, temos, desde essencialmente o início da Revolução Industrial, mas sobretudo nos últimos 100 anos, uma alteração climática que é provocada por algumas atividades humanas e que resulta da emissão de gases com efeito de estufa. O principal é o CO2, resultante da combustão dos combustíveis fósseis, mas também da desflorestação para a atmosfera, mas também o metano, o óxido nitroso. A acumulação desses gases na atmosfera aumenta o efeito de estufa. Há um efeito de estufa que é natural, mas simplesmente o que estamos é a intensificar esse efeito de estufa natural. E a principal consequência destas emissões de gases com efeito de estufa é um aumento da temperatura média global e também uma maior frequência e intensidade dos fenómenos climáticos extremos, ou seja, das secas, dos períodos em que a precipitação é muito elevada, portanto, a precipitação tende a ocorrer em intervalos de tempo mais curtos, e também de ciclones tropicais, enfim, que não afetam Portugal, mas que são extremamente gravosos para algumas regiões do mundo. As alterações climáticas caracterizam-se por um aumento da temperatura média global e também por uma maior frequência e intensidade dos fenómenos climáticos extremos. Na Europa, elas manifestam-se de formas bastante diferentes, porque no norte e no centro há uma tendência para maior precipitação, enquanto no sul, na região mediterrânica, em todo o sul da Europa, na região em que Portugal se insere, há uma tendência para uma diminuição da precipitação e também do regime da precipitação e da distribuição da precipitação ao longo do ano, ou seja, que a precipitação tende a ocorrer sobretudo nos meses de inverno e menos na primavera e no verão. Portanto, isto são fatores que têm influência sobre muitos setores socioeconómicos e sistemas biogeofísicos. As alterações climáticas constituem, pois, um dos maiores desafios que a humanidade tem pela frente neste início do século XXI. Um desafio de natureza ambiental com consequências em muitos setores da nossa atividade socioeconómica para todos os países do mundo. E então, quais são as respostas que nós temos perante este desafio, perante este risco potencial? São essencialmente dois tipos de respostas. Um é a mitigação, que é uma palavra técnica e que no contexto das negociações das Nações Unidas significa redução das emissões. É aí que se insere, neste quadro, que se insere o Protocolo de Kyoto e aquilo que vai ser negociado no final deste ano e que é um regime climático pós-Kyoto, portanto, reduzir as emissões. E o outro tipo de resposta que nós temos é a adaptação. A adaptação significa que será inevitável algumas alterações climáticas, vamos fazer o possível através da mitigação para que elas não sejam muito intensas e muito nefastas, mas a adaptação vai ser necessária porque o clima vai se modificar e nós podemos procurar minimizar os impactos negativos das alterações climáticas em certos setores, como por exemplo a agricultura. Portanto, estes são os dois tipos de respostas que nós temos para enfrentar este desafio das alterações climáticas antropogénicas no século XXI. Para fazer o estudo dos impactos e das medidas de adaptação às alterações climáticas, em particular no nosso país, é preciso começar por ter modelos climáticos que nos permitam construir cenários climáticos futuros. Esses modelos são simulações do sistema climático que é um sistema complexo, composto pela atmosfera, pelos oceanos, pela biosfera, pela criosfera, portanto a parte gelada, portanto são modelos complexos e com esses cenários nós podemos depois
fazer avaliações dos impactos nos diferentes setores em que haverá efetivamente efeitos, alguns positivos, outros negativos. Infelizmente, no nosso país, a grande maioria dos efeitos serão negativos. Quais são esses setores? Bom, desde logo os recursos hídricos, que são fundamentais num país como o nosso, no sul da Europa, na região mediterrânica. Depois a agricultura. Relativamente aos recursos hídricos, como já referi, há uma diminuição da precipitação. A agricultura, aí assim é necessário, adaptar a agricultura às condições diferentes do clima do futuro. Depois temos as florestas, a biodiversidade, a saúde humana é uma componente muito importante, as ondas de calor, as doenças que são transmitidas por vetores, as zonas costeiras, onde a erosão irá aumentar, onde o risco de inundação é muito maior, com a subida do nível médio do mar. E também temos os impactos sobre o turismo, sobre as pescas, sobre os seguros, sobre muitos setores da atividade económica do nosso país.